Oi, meu nome é Anitta e esse aqui é o Historiar-se. E no vídeo de hoje a gente vai falar sobre antimonumentos. Já tivemos vídeo aqui falando um pouco sobre a derrubada de estátuas, vou deixar o link aqui nos cards. Mas pesquisando um pouco mais sobre essa temática do patrimônio, da memória e das estátuas, eu cheguei nesse termo dos antimonumentos. E é um assunto bem interessante, pouco conhecido, a gente resolveu trazer aqui para o Historiar-se. Então a gente vai falar aqui o que são os antimonumentos, qual que é a diferença entre um antimonumento e um monumento. Então fica comigo depois da vinheta que a gente vai falar sobre isso hoje. Antes de tudo, se inscreve aqui no canal, ativa o sininho, dá uma curtida e compartilha esse vídeo para que o canal continue crescendo e a gente continue trazendo conteúdo de história de qualidade aqui para o YouTube. Um dos pesquisadores que a gente vê que mais tem expressão sobre essa questão dos antimonumentos e que falou mais sobre o tema é o professor Márcio Seligman Silva, é um professor de teoria literária da Unicamp. E o professor Márcio, ele traz esse conceito, ele situa esse conceito, o surgimento dele, depois da Segunda Guerra Mundial, como uma forma que se criou, né, nos monumentos, no patrimônio, de lidar com essa memória traumática do Holocausto, então dessa perseguição que aconteceu com os judeus, homossexuais, ciganos, entre outros grupos, né? A gente sabe que hoje em dia não foram só os judeus que foram perseguidos pelo Holocausto. Então, esse professor, ele situa o conceito dos antimonumentos e essa nova fase, né, de uma nova forma de lidar com a memória, com essa memória traumática, após 1945, após o fim da Segunda Guerra Mundial. Segundo o professor Márcio, num texto que eu vou deixar a referência aqui na descrição, ele vai falar sobre a arte da memória, o surgimento da arte da memória. E esse surgimento, ele liga lá à antiguidade clássica grega. Bom, essa arte da memória, como é pensada a memória num padrão antigo, né? Porque ele vai dizer aí que os antimonumentos trouxeram uma outra face da memória. Essa memória antiga, ela é vinculada a 3 pontos. Aos grandes feitos, a fama, né? A piedade ou culto aos mortos e, por fim, ao esquecimento. Eu não vou trazer muitos detalhes sobre o texto, porque senão vai ficar um vídeo bem grande aqui, então eu recomendo muito a leitura desse texto. Mas para dizer assim que a memória, ela é algo que é intrínseco nosso, né? Todos nós temos memória, mas é uma memória que ela pode ser treinada e fabricada, certo? Então a memória, ela também existe uma arte, que ele vai dizer lá no texto dele, que é a arte de memorizar as coisas, a mnemotécnica. Ela também foi utilizada como uma ferramenta para a oratória, né? Então, num tempo em que não existia impressão, era muito importante a gente memorizar as coisas. Então, a memória também tinha esse caráter da memorização. A mnemotécnica, ela é uma arte em que tu cria na tua mente um palácio de imagens, né? Tu vai imaginar situações para que tu te relembre, para que tu lembre das situações para poder falar sobre elas. Então é meio complicado de explicar, mas é como se tu estivesse entrando dentro de uma casa e vendo situações nessa casa ou num espaço que tu deseje, né? Mas pegando o exemplo de uma casa, vai entrar nessa casa e tu vai ver situações que vão te lembrar daquilo que tu quer decorar, né? Então essa é uma técnica bem utilizada para pessoas que participam também de concursos de memorização. Então aquelas de memorizar cartas, de memorizar números, tudo isso é utilizado ainda hoje em dia em determinadas competições. Mas ele traz um ponto bem importante, que a memória, ela é suscitada por imagens, né? A memória, a gente, quando vai se lembrar de alguma coisa, vem uma imagem à nossa cabeça, certo? Então, é bem importante a gente ter isso em mente, porque os antimonumentos e os monumentos, eles fazem parte disso, eles são imagens. Então, essas imagens que vão fazer a gente lembrar de alguma determinada pessoa, de algum determinado evento histórico, certo? Então, as imagens, elas são muito importantes para a nossa memória. E aí a gente vê em toda a história humana, a gente pensar que sempre existiram estátuas, artes, porque a gente está sempre relembrando esse passado, né? A gente está sempre tentando recontar esse passado. Então, voltando lá naqueles 3 aspectos que eu trouxe,
o culto aos mortos, os grandes feitos e o esquecimento, a gente vai ficar com o culto aos mortos, porque esse aspecto ele está muito presente nos antimonumentos, porque os antimonumentos eles vão falar de um passado traumático que está relacionado com a morte, só que é uma outra forma de falar sobre essa morte. Então, ao longo da história humana, a gente vai ver que a gente tem uma relação de monumentalizar essa morte, né? De compreender essa morte através dos monumentos. Então a gente tem, por exemplo, as pirâmides egípcias, né? É uma forma de lidar com a morte. A gente tem as chupas, que são fardos funerários criados pela tradição aimara ali do Lago Titicaca, na região pré-andina, né? Ali do Peru e Bolívia. Mas então, se antigamente já existia monumentos que tratavam sobre a morte, que falavam sobre isso, qual que é o diferencial dos antimonumentos? A diferença, então, reside em dois aspectos. Os antimonumentos, eles vão ter uma dimensão temporal de intenção, ou seja, estamos construindo esse monumento como um alerta às gerações futuras sobre esse passado traumático. E segundo, ele está muito vinculado à violência, ou seja, essa relação de violência que aconteceu no passado, ela está presente também nesse antimonumento, ela precisa carregar isso. E aí eu acho que esses aspectos vão ficar um pouco mais evidentes quando eu trazer os dois exemplos de antimonumento aqui para vocês. Mas enfim, os antimonumentos, eles também estão atrelados a uma contranarrativa, ou seja, fugir um pouco daquela história oficial que os monumentos comuns tratam, né, de uma história dos grandes homens, monumentos que são gigantescos, monumentos que trazem uma narrativa sobre homens brancos, cis, héteros, cristãos. Então, esses antimonumentos, eles tentam fugir daquilo que é entendido num senso comum sobre o monumento. Outro ponto que os antimonumentos tentam trazer também é essa relação com o público. O antimonumento, ele convida mais a interação da pessoa que está passando ali para interagir com aquele monumento. Então, ele não é aquele monumento que é uma coisa de admiração, de olhar de longe, né? Que normalmente a gente tem sobre os monumentos comuns. Por fim, a última questão dos antimonumentos, nesse aspecto mais teórico, assim, que eles estão relacionados à memória e a esquecimento, porque ele está trazendo um tema que muitas vezes a sociedade quer esquecer, um tema sensível, muitas vezes a narrativa é de deixar para trás, isso já passou, nós não vamos mais falar sobre isso, né? Então o antimonumento ele quer resgatar isso, ao mesmo tempo que ele não é um monumento perpétuo, né? Ele não é uma coisa que é para sempre. Então ele é mais uma provocação à nossa própria memória. Então isso que é bem interessante dos antimonumentos. Por fim, esse novo papel da memória que o professor Márcio traz ali sobre os antimonumentos é pensar que esses antimonumentos eles estão falando sobre a relação entre a imagem e a palavra, né? Muito mais do que carregar aquele antimonumento de uma simbologia visual, ele está carregando algo que não está exatamente ali naquela imagem, né? Mas sim está na palavra. Então agora eu vou trazer dois exemplos, porque eu acho que daí vai ficar mais compreensível o que eu estou tentando trazer aqui de teoria antes, porque acredito que também muita gente não conhece esse termo, então eu achei importante a gente dar uma falada sobre isso. Bom, os exemplos que eu vou trazer, eles são exemplos de antimonumentos criados na rua, tá? Mas nem todo antimonumento ele precisa estar no espaço da rua, ele pode ser também alguma expressão em artes visuais dentro de um museu, então só para também deixar esse ponto aqui. O primeiro antimonumento que eu quero trazer, ele não exatamente se auto-intitula como um antimonumento, tá? Mas ele, para mim, ele representa muito, assim, o que um antimonumento tem de características. Então esse antimonumento, ele é o barco, ou The Boat, que foi feito em 2021 pela Grada Quilomba. A Grada Quilomba, ela é uma multiartista, escritora, psicóloga, que criou esse antimonumento, vai estar aparecendo aqui nas imagens, que se chama O Barco. O Barco é uma instalação às margens do Rio Tejo, em Lisboa, é uma instalação de 32 metros, e são 140 blocos de madeira. Como vocês vão ver na imagem, são blocos que são queimados e tem inscrições que estão entalhadas na madeira com dourado. E essas inscrições elas estão em Iorubá, Quimbundo,
crioulo, tsuana, português, inglês e árabe. E essas madeiras, então, elas estão nesse formato de barco, e essas inscrições são um poema que a Grada Quilomba escreveu sobre a escravização. Então, é para falar sobre isso, é para falar desse passado traumático da escravização, trazendo ainda para a metrópole, né, ali para Lisboa, esse debate, e ainda num espaço público, né? Tem um vídeo bem interessante dessa instalação que eu vou deixar aqui na descrição do vídeo, que ela explica muito bem todas as intenções dela na criação, e é bem interessante porque ela tem várias camadas, assim, quanto mais tu te aprofunda nessa instalação, mais tu conhece esse trabalho que foi extremamente minucioso e riquíssimo para a gente debater sobre esse tema. E o tema do poema ser sobre escravização é justamente para criar esse debate e pensar um pouco sobre que narrativa é falada sobre a escravização, quem conta essa narrativa, onde são contadas essas histórias, para quem são contadas essas histórias. Então ela tenta trazer esse contraponto que muitas vezes na própria cidade de Lisboa, os monumentos comuns falam de uma narrativa positiva, grandiosa sobre a escravização, esquecendo todo o genocídio que veio por trás disso. Então ela vai trazer um contraponto desses monumentos, né, que existem na cidade de Lisboa, que falam do período, né, da colonização como um período positivo, um período grandioso, maravilhoso para a história da humanidade, escondendo todo o genocídio que veio com a escravização e com todo esse movimento do descobrimento, né? E aí tem também nessa instalação um momento de uma performance com artistas negros da periferia de Lisboa. Então ela também tenta fazer esse movimento, né? Tenta e consegue fazer esse movimento de ocupar esse espaço público com pessoas que normalmente são retiradas desses lugares, né? E também ela falando como uma artista, uma mulher negra artista ocupando esse espaço, é também uma forma de se colocar no debate público, né? Porque também, normalmente, essas artistas mulheres negras não são vistas nas obras, nas exposições. Então ela quis trazer esses outros debates também para sua obra. Então a gente já pode perceber algumas características do que eu falei sobre os antimonumentos, né? Uma das coisas também interessante é que por esse monumento ele estar no chão, as peças de madeira, a pessoa tem que se abaixar para ler, para tocar, a pessoa pode sentir o cheiro daquela madeira queimada. Então tudo isso é uma forma diferente de conexão com o monumento do que é com monumentos tradicionais, né? E uma das coisas mais importantes dessa instalação é essa contranarrativa sobre a escravização, essa narrativa que vai falar sobre o trauma, sobre a dor, sobre a violência. Então isso já, para mim, já se caracterizaria como um antimonumento. Assim como, por ser uma instalação, não exatamente ela vai ficar para sempre ali. Até agora ela está em Barcelona, né, essa instalação, mas ela pode ser mutável, pode não estar mais lá. Então isso que é interessante também da obra dela, que acredito que se caracterizaria como um antimonumento. Além disso, a obra está falando sobre memória, sobre esquecimento, está falando sobre apagamento, sobre silenciamento de algumas pessoas. Então isso que é bem interessante. Ela traz uma outra forma de se relacionar com esse passado traumático que normalmente não é visto nos monumentos comuns. Por fim, a própria intenção da Grada Quilomba ao fazer essa instalação. Ela vai dizer lá no vídeo de entrevista que a instalação ela foi criada e foi pensada também nessa questão na chave da memória, para que a barbaridade não se repita. Então ela tem essa intenção temporal, essa dimensão de intenção de aviso às gerações futuras sobre aquele passado. Segundo exemplo que eu vou trazer, já é entendido como um antimonumento, inclusive esse artista tem diversas obras que ele compreende como antimonumentos, que vale a pena conhecer, também vou deixar aqui na descrição do vídeo. Essa obra que eu escolhi específica dele é o Monumento contra o Fascismo, é uma obra de 1983, o nome do artista é Jochen Gertz, e essa obra também ele divide com a Esther Shalev Gertz. Então o Jochen, ele é um artista super íntimo, né? O Jochen, ele é um artista alemão e ele criou então vários antimonumentos, como eu estava falando para vocês, e muitos com a temática sobre a Segunda Guerra Mundial, sobre a perseguição aos judeus, toda a questão do Holocausto. E aí ele vai criar esse antimonumento aqui em Hamburgo, que inicialmente, lá em 1983, ele fica assim.
Só que com o passar do tempo, as pessoas elas vão escrevendo em volta daquele monumento, podem escrever palavras de ordem, podem escrever os seus nomes. A ideia original era escrever o nome como um documento que se assina contra o fascismo, né? O nome do monumento é Monumento contra o Fascismo. Mas muitas pessoas começaram a escrever outras coisas, inclusive até frases antissemitas, assim, o monumento sofreu atentado, sofreu com um tiro. Então é interessante pensar também que quanto essa memória, quanto esse monumento pode incomodar também. Bom, conforme as pessoas iam escrevendo, o monumento ia baixando. E aí ele foi descendo até chegar ao ponto de desaparecer, como vocês vão ver nessa próxima imagem aqui. Então, esse desaparecimento já característica ali dos antimonumentos da sua não perpetuidade. A torre ela foi baixada 8 vezes e ela desapareceu no dia 19 de novembro de 1993. Então, levou 10 anos para que essa torre desaparecesse. E aí lá no site, né, que ele explica a obra, traz imagens, depoimentos, ele vai falar que uma frase assim que ele traz no texto dele é que um dia terá desaparecido completamente o monumento e o local do monumento Harbor contra o fascismo estará vazio. No final, somos apenas nós mesmos que podemos nos levantar contra a injustiça. Então também tem uma questão meio irônica aí, né? De tipo, será que o monumento é ele que vai causar essa visão sobre não ter mais violências ou que o passado não se repita? No fundo, será que não somos só nós mesmos que somos capazes de fazer com que isso não aconteça? O que um monumento causa, né? São várias perguntas assim que surgem sobre essa questão que eu acho que são bem interessantes e ele é muito provocador nisso, assim, sobre a memória, sobre o esquecimento, quem faz esse papel de lembrar, né? Será que é esse monumento? Será que são as pessoas? Eu acho que são questões muito interessantes para quem gosta desse tema. E aí, como vocês podem ver nessa explicação, tem vários elementos relacionados aos antimonumentos, né? Primeiro que ele não é perpétuo, depois que ele vai falar sobre o trauma, né? Sobre um momento traumático da história da Alemanha e da história mundial. Depois que ele vai fazer as pessoas se relacionarem com esse monumento de uma forma não convencional. Tu tá ali rabiscando aquele monumento, tá ali escrevendo. Também essa questão de alerta às futuras gerações, mesmo que esse alerta seja talvez em um tom meio irônico. E aí o que a gente pode também ver nesses dois antimonumentos, que eles não estão muito preocupados em falar sobre uma narrativa do passado ou escrever. Mesmo que seja uma contranarrativa, eles não estão preocupados com uma coisa mais racional sobre esse passado, mas sim trabalhar com as emoções que a gente tem enquanto se relaciona com esses antimonumentos. Por meio dos antimonumentos, então, a gente pode ver uma forma diferente de se relacionar com essas situações limites que aconteceram no passado. E a gente pode ver com os recentes debates que as pessoas querem falar sobre isso, que as pessoas estão interessadas em pensar essas imagens que estão espalhadas pelas suas cidades e que muitas vezes não estão representando mais um Estado democrático de direito do que a gente vive hoje, né? São estátuas que muitas vezes tratam de forma a exaltar pessoas que agiram a favor de regimes que foram genocidas, de regimes que foram contra a humanidade. Então, a gente está trazendo esse debate aqui no Historiar-se justamente por entender que é um tema super importante. E, pessoal, esse era o vídeo, espero que vocês tenham gostado. Todas as referências estão aqui na descrição. Não esquece de deixar teu comentário, se ficou com alguma dúvida também, vamos bater um papo ali. E compartilha esse vídeo, curte, se inscreve no canal e até um próximo vídeo. Tchau!